Pessoal, vamos lá. Essa primeira aula é sempre um pouco enroscada, porque eu vou tentar colocar assim. Primeiro, vocês percebem que a religião ocidental supõe que existe uma ênfase em sacrificar ou diminuir o aspecto religioso. Então, a religião, por incrível que pareça, sacrifica o aspecto religioso. O que nós podemos entender como aspecto religioso, seguindo as últimas aulas, pessoal? O Jung sugere que o centro da psique, né, o self, não necessariamente em si, mas o centro da psique é o centro onde se projeta no exterior a imago Dei e, portanto, é um centro de cura. Né? O que significa um centro de cura? E aí nós vamos adentrar num dos campos que eu mais gosto, que é a condução das reflexões que, por sua vez, nos colocam nos enigmas que propomos todos os dias. Todos sabem, só recuperando um pouco a teoria toda, né? Todos sabem que projetamos no exterior nossas potências ou nossas dificuldades interiores. E que, a partir da alquimia, o Jung entende que o alquimista projetava na matéria, toda a matéria, a sua própria capacidade de ouvir a matéria, de tal modo em que a matéria poderia nos ensinar sobre quem ela é. Nossa, então, essa linguagem já usei aqui, mas vocês vão entendê-la melhor. O que significa ouvir a matéria? Né? A pedra fala, a pedra fala. A nuvem fala, a nuvem fala. Como a pedra fala, como a nuvem fala, né? Como o processo que nos cerca fala. Fala daquilo que sabemos desse objeto. Eu fico imaginando a primeira pessoa que passou por um pé de mandioca e olhou para o pé de mandioca como se o pé de mandioca tivesse uma mãozinha e ei, psiu, ei. E ele olha para o pé de mandioca, comigo? Você está falando comigo? É, você mesmo. E aí ele fala, diga, olha, se você cavar um pouquinho aqui do lado, eu acho que eu tenho alguma coisa interessante para você. E ele cava, e não é que tem uma raiz de mandioca ali, que ele fala, o que será que é isso? Bom, veja, pessoal, convenhamos que o primeiro ser humano que achou um pé de mandioca não voltaria nunca mais a comer raiz de mandioca, né? Porque é duro, né? Não tem gosto de nada, mas ele deve ter comido no primeiro momento e sentido um prazer próprio daquele momento, próprio. Eu não estou aqui exatamente brincando, porque, afinal de contas, o ser humano conversava com a árvore, conversava com o tucano, conversava com o vento. Todas essas metafísicas, né? Todas essas esse ir além daquilo que eu via era a característica do ser humano, onde essas expressões da natureza que falavam com ele na cabeça dele. Veja, nós estamos num campo mágico da psique, antes disso, é tectônico, onde o vento conversa, porque eu escuto algo dentro de mim, né, que diz, preste atenção no vento. Eu acho difícil, preste atenção no vento é uma coisa muito moderna, pessoal. Até isso vai influenciar bastante o relato e a relação do indivíduo com o seu meio externo. Como não havia uma linguagem, essa conversa era de que modo?
do mesmo modo que nós estamos lidando com a nossa vida hoje, né? Nós não estamos longe disso. Quando eu falo do cabelo da Márcia ali hoje, todo topetão, assim, tá bonitão, né? Então, dá para dizer, eu sinto algo diferente da Márcia e me sinto impelido a registrar isso e dizer, olha o que eu achei. Eu também posso achar que, sei lá, o meu cachorro está triste hoje. Mas o meu cachorro possivelmente não está triste. Ele não tem essa característica de estar triste ou feliz. Nós é que temos. Porque o cachorro vai sentir alguma coisa que nós poderemos chamar de tristeza e que para ele, né, implica numa resposta que ele dá ao mundo mediante algum tipo de mal-estar. Mas ele não registra como tristeza. Ele não vai tomar Rivotril. Ele não vai fazer terapia dizendo, olha, essa noite eu sonhei com o gato, olhava para minha cara e dizia, e daí? E eu acordei frustrado, impotente, o gato me fez me sentir um cão que não é cão, e assim por diante, né? Seria um drama de impotência do cachorrinho. Né? Mas eles não fazem isso. Então, qual é essa capacidade do ser humano de olhar para o mundo e pensar de um jeito próprio, muito além do que o aspecto físico sugere? Poderíamos dizer, então, que o vento é só o vento. Um deslocamento molecular de massas espremidas pela terra, pelo solo e pela quantidade de nuvens e que forçam como se fosse tubinhos de geladeira, produzindo quanto mais estreito for a distância entre o céu e a terra, mais gelado vai ser esse vento. E você diz, nossa, isso parece ser um vento. Então, nós sacaneamos com o pensamento infantil, cientificando o vento. O primitivo diria, não, o vento conversa, seria o sopro de Eolo sobre os nossos rostos, sugerindo que deveríamos seguir a rota da esquerda em vez da direita, porque ele, Eolo, é meu amigo. Então, o vento agora não é um vento. O vento é uma manifestação religiosa, que não, por um acaso, me impele a ir na direção de um desígnio. Mas, pessoal, vamos supor que isso seja verdade. Vamos supor que o vento, no cientificismo moderno, se tornou só uma massa de ar fria ou quente, espremida por condições de temperatura e pressão. Clapeyron na veia. E aí nós estragamos. Agora a gente olha e fica no barco esperando o vento voltar. Ninguém imagina. O antigo diria, né, Eolo quer que eu reflita na vida, ele tirou o vento para que eu pense nas consequências dos atos que iria tomar se fosse levado com a velocidade que eu gostaria. Mas o homem moderno diz, que merda, acabou o vento, vamos ter que ficar aqui nessa porra desse barco sem graça. Veja, olha que coisa mais sem graça pensar desse jeito sem graça. Não é mais rico pensarmos, né, que Eolo nos deu uma oportunidade para refletir sobre a vida e os desígnios da humanidade, do que ficar reclamando que, caraca, até que horas eu vou ficar nessa porcaria, maldita hora que eu resolvi pegar essa porra desse barco. Nossa, olha que diferença gritante. Substancial. Então veja que o homem antigo
olhava o mundo de tal maneira metafísica que transcendia, que ultrapassava a coisa como era e colocava a vida naquilo que hoje colocamos como morte. O vento não tem graça nenhuma. O passarinho é só um passarinho. Coitadinha da bela adormecida, cujos passarinhos cantavam e conversavam com a personagem, dizendo para ela o que ela devia fazer. Escolha essa, né? Escolha esse vestido, levante, olha como você ficou linda, e coisas desse tipo. Não à toa, a criança ela gosta de desenhos onde os animais falam por conta desse imaginário místico, religioso, metafísico. E claro que na voz da criança a pedra fala. Fala como se fosse um carrinho, brum, bibi, e a pedra agora vai para a direita numa estradinha que eu mesmo fiz com a mão de terra. Já que não tem carrinho, vai pedrinha mesmo. E se alguém perguntar, nossa, o que é essa pedrinha? É uma pedra? Não, você não está vendo? É um Opala, meu Deus do céu. No meu tempo seria um Opala. Porque eu estou imitando o meu pai com seu Opala, dirigindo, e aquela pedra é um Opala. Não é possível que você não enxergue. Veja que perder o aspecto religioso. E qual é o aspecto religioso, né? Então, vejamos, o Jung confere para o cristianismo, de um lado, a retirada sistemática desse mundo mais imaginário para constituir extrovertidamente uma perturbação na realidade, tirando da realidade a sua característica metafísica. Com o tempo, o ser humano não conversa mais com a pedra, com o vento, com o passarinho, com o fogo. E quando algumas mulheres, principalmente, fazem um ritual da fogueira, onde, né, uma chama de repente dança, já não me lembro mais o nome de ondinas e sereias e essas coisas, mas tem um nome, o feminino dançarino da chama. As pessoas... Quem, Magda? Salamandra, né? Pode ser salamandra, é verdade. É verdade. É, mas o cara diz, é só o fogo. É uma combustão de madeira em contato do carbono com a umidade do ar e ele retira, né, o oxigênio da água e transforma em CO2. De novo, sem graça da porra isso. Então veja que se vocês estão vendo, isso começa a delimitar um pouco a religião ocidental da religião oriental. Não é diferente. O oriental, então, via a matéria e vê a matéria, mas não tem uma religião cristã ocidental que diz cientifique a matéria. Pesquise, veja o que é mármore, o que é granito, o que é argila. Estude a estrutura molecular da matéria. Perca a sua capacidade imaginária e instale um real na implicância de uma objetividade. Entendo que aí vai acontecer, né? Tem até um Poder Além da Vida, que o personagem pergunta para o mestre o que nós estamos fazendo aqui. O mestre pega uma pedra no chão e dá na mão dele, e ele já entendi, a pedra tem esse significado da estrutura. E ele diz, não, é só a pedra, a gente veio aqui só para olhar a paisagem, meu. Para de ficar inventando coisa com a pedra.
Então, seria essas as disposições humanas de um lado e de outro. Nós estamos errados. O Jung, uma das críticas que eu faço a ele, né, é essa. Se ele sabe que o Ocidente construiu uma religião própria, que essa religião sacrifica o mundo mais imaginário do indivíduo ocidental em geral, e o coloca diante da vida, num sacrifício, volto a dizer, muito grande do prazer de conversar com a natureza para se envolver com as condições implícitas nessa natureza. E aí ele vai dizer que o ser humano enlouqueceu ao ir para um cientificismo que rouba do ser humano toda a sua graça infantil. A criança tem que decorar os afluentes do Amazonas. Para quê? Não sei, mas se você não tirar nota nesta porra, você repete de ano. Poxa, não, entende que eu estou brincando aqui, mas entenda a essência disso, como o mundo ocidental perde o Papai Noel, perde a graça em nome de significar a realidade, de estudar os prótons e nêutrons, de estudar o movimento das marés, um combustível solar e um combustível, um carro elétrico. Tudo aquilo que antes estava na matéria em si, mas que era uma projeção do ser humano, agora escapa do ser humano e se torna algo separado dele. Inclusive outro ser humano. Essa pessoa é muito chata. Essa pessoa não cabe no meu círculo de amigos. Tudo isso só é possível quando nós somos pressionados a definir as coisas separadas de nós. Então, nós vamos perdendo o contato, né, integrado à natureza, dissolvido na natureza, e só podemos nos encantar com a vida nessa separação. E perdemos boa parte. Mas, por outro lado, é evidente que se estivéssemos conversando com o vento, com a arara vermelha, com as pedras, estaríamos conversando com o vento, com a arara vermelha e com as pedras até hoje. Eu não estaria falando nisso, não teríamos estudado Jung, não teria que me afastar ou me aproximar da câmera, nada disso estaria acontecendo. Estaríamos o tempo todo, não de tanga, mas estaríamos matando animais para fazer um casaco com a pele do urso, porque o urso pediu, Ele me deu o direito de fazer um casaco com a pele dele. É muito generoso o urso. Entende? Não estou nem sendo sutil, estou querendo mostrar como, então, para que existisse a ciência, o ser humano, em geral, sacrifica esse estado mais infantil dele, faz com que o espírito, né, tome o ser humano na forma de uma ilusão inspiradora. Aí vem um ponto importante nisso tudo, uma ilusão inspiradora. Eu digo, né, que esse sistema da personalidade de um indivíduo, ele é um sistema amplo. Não existe um espírito como se fosse o espírito dos espíritos, né? O pai dos espíritos, como algumas pessoas brincam, né? Não, aquilo não era um lagarto, ou aquilo não era uma aranha, era a mãe das aranhas, de tão grande que era. E nós poderíamos dizer isso também. Alma e espírito não são entes
como se houvesse uma caixa de espíritos ou uma caixa de almas. São partes da personalidade humana. São dinâmicas arquetípicas. Se eu projeto a ânima fora de mim e me sinto encantado, não o faço pela minha esposa, discuto isso sempre. Ninguém ama os seus cônjuges e ninguém odeia o seu vizinho. Só temos um sentimento projetivo. Mas como o homem ocidental construiu um caminho, e dentro desse caminho eu esqueço que sou eu que me vejo, então, de fato, o homem que está lá fora é alguém que eu odeio em si, porque eu estou separado dele. Não estou integrado a ele. É como a matéria, é como o carro que eu quero ter, porque esse carro é mais potente. Eu transfiro para o carro a minha potência. E quando o carro tem a minha potência, eu não a tenho. É o carro quem a tem. E quando eu digo que eu preciso de um lugar maior para colocar minhas coisas, eu não entendo que esse lugar maior sou eu mesmo. Eu tenho que ficar maior. E não adianta engordar, pessoal, não é maior desse gênero, né? É maior no sentido de caber, ou de trocar aquilo que eu estoco para colocar algo novo. Numa dinâmica, né, pendular, como vocês já conhecem. Veja que como recuperar essa conversa com o interior? No Oriente nós temos o inverso, se vocês percebem. Então, para o Ocidente, diz o Jung, houve uma doença que sacrificou o contato com o espírito em si e nos deixa numa metafísica, né? Não, o espírito, é algo que eu posso enunciar, é a parte da mente, é algo dentro de mim que explica, que reflete, possivelmente está no cérebro e não em outro lugar. E Deus é uma experiência que, via de regra, serve para que eu tenha um limite para as coisas. Mas o homem ocidental não conversa com Deus. Veja, no filme Silêncio, esse debate que eu estou propondo aqui vai ficando muito claro entre o personagem principal, o protagonista, e o mundo à volta dele. Como um jesuíta ocidental, ele vai evangelizar os japoneses. E evangelizar os japoneses é mostrar a ilusão deles de que eles não têm um Deus. Eu tenho um Deus. Mas o japonês diz, calma, ele vai daqui a pouco enxergar o Deus em si. A diferença é gritante, mas é compensatória, como sempre, pessoal. Então, se de um lado eu saio para o mundo exterior para registrar, conversar cientificamente com esse mundo, aprender as estruturas que estão dentro da matéria, ouvir o pé de mandioca dizendo, olha, presta atenção em mim, psiuei. E eu presto atenção e falo, nossa, você conversa, você fala. E aí, então, consigo me dedicar àquele objeto eroticamente. Eroticamente, não deixa de ser uma cópula, e as pessoas também no Ocidente transformam cópula num ato em que genitálias se encontram na perspectiva de um orgasmo. Mas a cópula
Veja, é tudo a mesma coisa, pessoal. No Ocidente, tudo virou coisa separada de mim, tudo está lá fora. Eu não entendo como assim eu estou transando com uma pedra? Você está maluco? Não, você não está transando com uma pedra. A cópula é a união dos aspectos feminino e masculinos dentro da sua personalidade, que quando, então, realizam uma conúntio, produzem em você um insight em que você olha para aquilo e aquilo revela, então, a natureza do que é. Nasce em você uma consciência que inclui a natureza da pedra. Se eu não conseguir viver uma conúntio interior, a minha vida, então, ficou pior ainda, porque agora ela fica sem graça. Eu vou comprar alface, banana na feira, às 8 horas da manhã, cumprimento o seu Zé, e vou dormir à noite fazendo almoço e janta, trabalhando, vivendo uma vida sem graça, porque eu só vivo aquilo que está fora de mim, e não o que está dentro de mim. Nesse sentido, então, nós vemos que essas conversas que são imaginárias, mas que contêm, na minha coragem de ouvir a pedra, uma explicação, né, um convite a deduzi-la. Veja, eu tenho discutido isso também com alguns clientes. Eu mesmo aplico dinheiro, né? Mas eles vivem de aplicar dinheiro. Compra o Bitcoin, são mais ousados, compram ações, NFTs, aplicam nisso e naquilo. Mas se nós olharmos o que eu estou tentando construir aqui com vocês hoje, para que isso? Você pode dizer, eu não tenho de fato o que fazer com esse dinheiro, então eu aplico. Eu digo isso também. Mas então, por que a vida faz você produzir esses recursos se é para você estocar? Talvez seja uma ideia conversar com esse dinheiro e dizer, tá, pessoal, qual é o problema? O que vocês querem da vida? Pode parecer uma loucura o que eu estou dizendo, mas se nós recuperarmos essa conversa interior, nós poderemos ouvir alguma voz dizendo, olha, calma, aguarde um pouco. Eu falo isso para um cliente que recentemente perdeu, na verdade, nos últimos 5 anos, ele perdeu uma grande bolada nas aplicações da Bolsa. E é legal, porque ele disse assim para mim, eu fui ávido para a Bolsa. Quando pus o dinheiro, ele praticamente dobrou em 1 ano e meio. E nós não estamos falando de R$ 10. Nós estamos falando de centenas de milhares. Ele chegou a vender a casa dele, o carro dele, tudo para investir na Bolsa. E durante 1 ano, né, chegou a milhões de reais, dizendo, nossa! E aí deu o primeiro abalo, 45% de uma vez foi para o lixo. Puf! Então, vocês imaginam o que é perder R$ 1 milhão de um dia para o outro. Eu tinha 2 milhões, agora só tenho 1. O que acontece muito nessas NFTs. E eu vinha discutindo com ele isso. Eu falei para ele, vamos tentar entender o que a vida quer com isso. Ela não quer que você faça essa graça de pôr tudo de uma vez e ser ousado pelo jeito. Ela te frustra. Se ela te frustra, ela diz, olha, não é esse o caminho. Você não tem nenhuma vontade de abrir um restaurante, um pet shop, uma escola de equitação, né, Clovão? Uma escola de equitação. Não, você não tem nenhuma vontade. Um monte de cavalo, você aluga os cavalos. Não, você não tem nenhuma vontade. Então, nós temos um conflito.
uma vida que se desenvolve, que faz você estocar esses recursos, uma fantasia extrovertida de querer transformar esse dinheiro numa empresa para você ganhar dinheiro. E, por outro lado, né, uma falta de vontade em si de realizar algo. Então, nós ficamos com um potencial estocado na forma de dinheiro e uma separação entre eu e esse potencial, já que deposito no dinheiro a potência. Mas veja, vamos pegar esse exemplo, pessoal, e vejam se vocês mesmos estivessem com 1 milhão na conta nesse instante. Aplicado, hoje está dando em torno de uns 12 mil por mês. Você nem precisa usar esse dinheiro, no final do ano você tem quase 150 mil, juros sobre juros, até um pouco mais, e você diz, nossa, não faço nada e ainda vou, no final do ano, fazer uma boa viagem. Mas é só o que você pode pensar, você não pensa que esse potencial estocado naquele recurso é um potencial projetado no seu interior. E que exatamente porque você se separou desse potencial, você dá ao dinheiro uma realidade em si. Então é ele quem vai fazer você ganhar dinheiro no futuro. Diz até os economistas, faz o dinheiro trabalhar para você. Maravilha ocidental. Ganhe milhões e você vai poder fazer o que você quiser na vida. Mas no Ocidente, o que você quiser na vida só é a vida interior que fica passada para o objeto exterior. Por isso que ter não deixa ninguém feliz, porque eu não sei como ser aquilo que eu coloco como objeto que tenho, de tal modo que faço aquilo que eu quero que o objeto faça. Não sei se vai ficando claro aí, pessoal, que eu estou discutindo, né? Que o Ocidente, por ser extrovertido, não que não tenha introvertidos no Ocidente, tem. Da mesma maneira que no Oriente tem extrovertidos. Mas as funções de um lado e de outro servem para realizar um encontro dentro e fora. Mesmo o introvertido no Ocidente vai pensar assim, eu pensaria, não tive vontade de fazer, mas eu conheço algumas pessoas introvertidas que colocaram, né, os seus projetos no Instagram, fizeram cursos online com 150, 200 pessoas, cobraram por esses cursos, se apresentaram, né, na Câmara dos Deputados e receberam lá um diploma de mérito. A questão não estou dizendo que isso é certo ou errado, pessoal. Só estou mostrando uma tendência da relação da psique interna, onde esse espírito, né, que desce no ser humano, que no mundo ocidental faz com que o introvertido pense num novo modo de trazer mais um livro, num novo modo de construir um espaço, os consultórios que eu mesmo desenvolvi nos últimos 20 e poucos anos. Então, é uma necessidade de eu colocar isso na forma de um imóvel, na forma de um curso que exige um computador. Tudo isso é uma atitude introvertida que favorece o mundo extrovertido. O que não está errado, como vocês veem. E mesmo o introvertido, né, que escuta essas coisas no seu interior,
escuta na direção do projeto extrovertido do Ocidente. Da mesma maneira que no Oriente, o extrovertido será comandante Yamato da tropa que atacou Pearl Harbor, né, que depois acabou morrendo, o pobre do Yamato. Mas ele era um extrovertido, pensando numa estratégia para destruir um inimigo externo, a favor, né, de uma necessidade interior. Né, preservar o imperador, que se instala classicamente como uma pessoa extra-humana. Se eu não tivesse uma mente mais mítico-religiosa, ele seria só um ser humano numa cadeira e eu estou aqui babando o ovo para esse pateta. Não, ele era o imperador, filho dos deuses. Deuses que podem me castigar se eu falar para o imperador, porra, não faz isso, que você é incompetente para fazer isso. E eu nem precisaria ser fuzilado. O imperador diz, então faz um harakiri, porque você me ofendeu. Puxa, é verdade, morri. A ofensa, né, seria tão audaciosa que a própria psique levaria você a desistir de enveredar por esse caminho. Então, vejamos. Se vocês estão vendo, nós temos no Oriente uma mente ou uma estrutura psíquica que envolve a ênfase em aspectos que pertencem a todo ser humano. Então, todos temos um espírito, todos temos uma alma. Né? O termo não seria esse, temos, mas na psique individual sofremos as interferências desses movimentos todos. Só que, de um lado ocidental, temos que irmos na direção de uma transformação constante em sacrifício de uma imaginação constante. Diz os ditados ocidentais, né? Primeiro a lição, depois a diversão. Primeiro o dever, depois o fazer. Poesias macabras. Porque no Ocidente é assim. Você não foi feito para ficar aí pensando na beleza da asa da borboleta, olhando para a flor do pessegueiro, da cerejeira e diz, nossa, olha que flor linda essa, deve beijar à perfeição. Ah, moleque, sai daí, meu. Vai fazer o que você tem que fazer. Limpa a merda do cachorro, lava a louça e vai ficar olhando flor de cerejeira essa hora, meu. E aí, né, meritocracia no Ocidente vira um propósito. Para de ficar viajando na batatinha e faz coisa que dê dinheiro. E se você tiver dinheiro, você vai ser feliz. Que negócio de ficar olhando flor de cerejeira. E isso vai explicar porque no Oriente, então, uma pessoa, uma cliente que morou no Japão recentemente, disse que tinha um cara que ficava vendo se a luz que avisa a saída da garagem estava acendendo. Não sei, é uma coisa doida. Tem um cara que fica sentado na frente de uma lâmpada que vê se a lâmpada acendeu e se o cara que vem subindo viu se a lâmpada acendeu. Né? Coisa útil. O cara está ali perdendo a vida dele tomando conta da lâmpada. Entende? Mas o cara está ali feliz da vida, tomador de conta de lâmpada. É feliz o cara, meu Deus do céu. Uma vida desperdiçada num projeto
imaginativo, mas ele responde a isso. Veja que ele vai, ao contrário de nós, sacrificar uma meritocracia. Ele não vai pensar que mérito tenho eu de ficar aqui olhando essa lâmpada. Uma história que eu já contei para vocês do japonesinho que viu as pessoas debatendo o raio da peça de um avião para cá, para lá, para cá, para lá. E quando os caras falam, mas esse avião não tem essa peça, quem é que conhece esse avião? O japonesinho levantou a mão, eu. Você sabia que ele não tinha essa peça? Sabia. E por que você deixou a gente falando aqui? Ué, ninguém me perguntou. Veja, que ele não teve nenhuma vontade de ganhar mérito, de chamar as luzes para ele, não teve vontade nenhuma, ele ficou lá esperando, nem se importou com a discussão. Se alguém me perguntar, eu digo, pessoal, está tudo errado, esse avião não tem esse aparelho. Mas ninguém me perguntou, eu estou ali esperando ver se alguém vai me perguntar. Então, porque para entender suicídio, motivos pelos quais eu me drogo no Ocidente e Oriente, nós vamos ter que entender as disposições psíquicas de cada lado. E vamos ter que entender a compensação do sistema. Isso vale para a nossa psique, por exemplo, quando sonhamos com o oriental, mostrando que o aspecto não desenvolvido da nossa personalidade pede para que você preste atenção um pouquinho maior nele. Via de regra, eu tenho sonho com japoneses. E eles sempre me apresentam alguma solução. Aí vocês vão dizer, você entendeu a solução? Não. Nem me passou pela ideia. O que ele quis dizer? Eu só sei que ele quis me dar uma solução. Então, eu vou esperar. É o máximo que eu posso fazer, porque eu não entendo a linguagem mais, mais inconsciente a mim por estar no Ocidente. Eu não entendo o que ele quer dizer. Eu sei que ele quer me dizer que eu estou exagerando no caminho contrário. Então, é melhor eu recuar. E isso não é uma decisão racional. Simplesmente ele está avisando que o sistema vai recuar. Então, imagine que você vai fazer uma descoberta, o lado oriental, o lado japonês, chinês, hindu, qualquer dessas coisas, vai dizer para você ao contrário, sugerindo, não vá por aí. Porque vocês devem imaginar, pessoal, que no Ocidente a necessidade de diferenciação, eu sou melhor que o outro naquilo que faço. Eu me esmero em ser melhor do que o outro naquilo que faço. Na verdade, alguns sociopatizam na busca disso, são capazes de matar o outro para ganhar proeminência. E nessa disposição, veja, eu acabo sendo vítima de uma angústia que só tem uma saída, né? Conduzir o outro a um estado de humilhação. Aí você vai dizer, mas o japonês foi lá na China, fez um horror lá na China, né? Matou, decapitou, enforcou. Sim, mas as disposições simbólicas são as mesmas. A diferença é que aqui eu sinto uma raiva daquela pessoa por mim mesmo. E no Japão eu sinto uma raiva daquela pessoa porque o imperador mandou, porque o coletivo mandou. Eu não tenho raiva daquela pessoa, mas eu sou instalado coletivamente nessa raiva para produzir o efeito que eu quero, ou que a psique quer. O resultado é quase igual, mas as raízes motivacionais são muito diferentes. Veja que interessante, não é?
Vocês já viram como é que faz uma katana? Aquelas espadas de samurais? É um processo de 40 dias, envolve 14, 15 pessoas. No Ocidente, essa espada ia custar uma fortuna, 2 milhões de reais, 1 milhão de reais. Porque, como assim? 15 pessoas trabalhando intensamente, batendo na espada, defumando a madeira, para fazer a espada que vai ter uma combinação perfeita que representa a alma do samurai. E lá não, eles fazem isso porque é muito legal ver o outro, então, identificado com a espada que eu fiz para ele. As diferenças são muito grandes nisso, porque o Oriente tem praticamente 60% do planeta, em termos populacionais, e no resto do planeta todo você tem menos pessoas, né? Já imaginou se você tivesse esse sistema no Brasil, o Brasil com 1 bilhão de pessoas, né? Seria um desastre se todo mundo quisesse comprar o mesmo tênis, ou ter 2 celulares. Eles obedecem o sistema, porque não tem uma pressão do inconsciente para que eles se separem do todo. Então, nós temos que pensar que a religião no Oriente faz o quê, pessoal? Tenta evitar a diferenciação. Para quê? Primeiro, para compensar no planeta um senso de harmonia, um senso de equilíbrio. Segundo, como acontece na psique tanto oriental quanto ocidental, na ocidental você tem um ímpeto para fora compensado por uma disposição interna. O que não nos deixa ir mais longe na diferenciação é a compensação interna. Na forma, né, de uma insatisfação existencial. Quanto mais carros eu tenho, mais carros eu quero e mais triste eu fico. É a maneira como o lado interior vai frustrando você de se envolver com a matéria perigosamente, sendo tomado por ela. Em tipos psicológicos é bem descrito isso. Se eu for tomado pela matéria, eu não sei onde me segurar. Pela própria imposição ocidental, eu tenho que ir além para saber o que eu sinto, como se fosse um ensaio, né, existencial. Eu preciso ir, 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 e ter, e ter, e ter, até o ponto em que eu revelo as psicopatias, inclusive, dessa condução. Mas, insisto, sem isso, a humanidade não chegaria no progresso exterior que chegou. No Oriente, esse imaginário, essa conversa com o vento, Kurosawa coloca muito bem isso no filme ai, Kagemusha, A Sombra do Samurai, entre outros, mas esse é o que eu acho mais legal, né, que eu já contei essa história, assistam, que é interessante, que o protagonista morreu, o shogun do clã da montanha, e eles colocam lá um cara muito parecido, só que era um chucro em termos de estratégia. E a montanha, diz a lenda, nunca saiu do lugar. Por isso ela era inexpugnável. Eles eram a montanha. É como turunas que acham que eles são a arara vermelha. Eu sou a montanha.
Mas para que o sistema mudasse, para que a montanha ganhasse tecnologia, morre o Shogun, põe um outro no lugar, uma farsa, mas quando essa farsa diz vamos atacar, ele obriga então todo o clã a atacar, porque eles vão obedecer. E aí os generais do clã se abraçam porque eles vão morrer. E até o inimigo chora. Nossa, a montanha nunca saiu do lugar. Então eles vão morrer. E é isso que significa falar não com o ser humano, mas com o destino. Eu vou obedecer uma ordem, mas é uma ordem que me mata. Eu não tenho como fugir disso, porque a montanha que eu represento precisa se mover dessa vez. Para nós isso é muito difícil de entender, porque cada um de nós está separado aqui. Transformar isso numa ideia só sendo analista no Ocidente, onde eu falo para vocês o tempo todo que o mais importante é achar o cliente dentro de você. E para achar o cliente dentro de você, você tem que abrir mão de você. Porque você é separado dele. Só que não. Você é separado, da matéria, mas a matéria não existe. Só existe uma representação do seu exterior lá fora. Mas o Ocidente não entende. Tudo está lá fora. A matéria existe, sim. Eu tenho um carro, pago imposto. Quando eu bato, o mecânico cobra um absurdo. Desgraçado. Não, mas não é o carro, meu querido. O carro, você não entende. Você já comprou esse carro, já construiu isso porque se projeta. É você quem está ali batido. E esse mecânico que está fora de você é só a parte de você que exige uma releitura de si. Eu, se fosse você, pagaria alegremente. Desde que, né, a vontade de fazer a coisa aconteça. Se não acontecer, então não pague. Como o meu cliente que mudou a estratégia econômica dele, parou de investir ousadamente, agora investe esperando um retorno no futuro. Melhora um pouco. Na minha concepção, melhorou um pouco. Então, agora o dinheiro já não tem o propósito de substituir o esforço físico dele, ou a existência, espiritual dele. Então, ele vai precisar achar algo dentro dele que produza recursos, e não recursos que acabem com a vida dele. No Oriente, por exemplo, como imaginar, vocês já viram, né, tem algumas técnicas japonesas são estranhas. Marcenaria, encaixes perfeitos. Eles não usam prego, nem cola, nem nada. Eles usam encaixes bem calculados. Mas se eu não conversasse com a matéria, ela não me ensinaria as suas leis. Porque para o marceneiro moderno aqui do Ocidente, se eu perder tempo fazendo aquelas porcarias de tídia, né? Não ganho dinheiro na vida. Meu. O negócio é máquina, é MDF, agora nem o encabeçamento nem mais é de fórmica, é uma fita preta aqui, que outro dia eu passei a mão, saiu um pedaço, mas isso aqui é uma fita. Né? Os caras estão relaxando na coisa, não tem mais. O negócio é fazer na linha de produção.
Mas eles, como a espada, fazem com entalhes perfeito, encaixando peça com peça, né? Vai meditar assim no raio que eu parta, né? Ficando sentado ali, como eu vou fazer isso? Olha, se eu lixar um pouquinho mais aqui, possivelmente um móvel leva uma vida para ser feito. Como alguns tapetes que levam 25 anos, por isso que são caros, né? Esses bocara, esses tapetes do Oriente Médio. Eles levam uma vida. Uma pessoa, às vezes, faz 3 tapetes na vida. Entende a diferença? Não sei se vai ficando claro, eu não estou criticando a matéria em si ou as disposições. Eu estou mostrando as disposições psíquicas compensatórias e a estruturação religiosa em andamento. Se no Ocidente a ideia da cura diante de um enigma que eu tenho à minha volta, como eu vou fazer agora no tempo da internet sem um presencial intenso? Fico aqui bolando isso o tempo todo. Todos os dias eu acordo e falo, como é que eu vou resolver isso? Eu tenho algumas ideias, mas eu preciso que o mundo me avise. Eu preciso estar à disposição para uma solução de fato, não para uma solução que me frustre. E eu preciso estar pronto orientalmente para aceitar o que a vida vai sugerir como resultado. Porque possivelmente não é exatamente o que eu queria. O que nos deixam sempre na terapia ocidental diante desse enigma mandatório. É bem legal, pessoal, vocês vão ver que alguns contos que eu vou trazer para vocês, eles invertem o sistema ocidental de valor. Então, no Ocidente, como vocês veem, o aspecto masculino, extrovertido, diferenciador, é mais exaltado. E todas as soluções religiosas, todas as vezes que um introvertido se volta para o seu interior, ele o faz para achar uma solução exterior. Uma solução que acelere o processo do conhecimento. Não é difícil entender que aquele que vê o mundo e subjetiva o mundo tem uma empatia com aquilo que vê, de tal modo que oferece uma transformação naquilo que vê, sem saber que o que vê é ele mesmo, mas que oferece uma tendência, que oferece um caminho próprio, no caso diferenciador no Ocidente. Então, as soluções da alma são soluções que oferecem essa tendência. Eu contei para vocês, né, falei para vocês a história que eu falei para o meu cliente, é hora de ouvir a sua esposa. Porque você precisa, a empresa precisa crescer, veja, e ouvir a esposa seria ouvir a ânima que vai dizer para você, faça desse jeito. E esse jeito é, no caso dele, melhorar a qualidade da empresa dele, para que ela possa absorver o desafio de crescer. E por quê? Ele vai virar um materialista? Sim, né? Não vai virar um materialista, ele é forçado a ser um materialista. Mas ele vai, possivelmente, achar um processo na empresa dele que gratifique melhor o fator humano, que atinja melhor os seus clientes, que, diante disso, a empresa que fornece os produtos pode aperfeiçoar as máquinas que produzem os produtos que ele vende. Tudo a favor do mundo extrovertido ocidental e masculino. Sem nenhum, pessoal, vejam, não é nenhum critério discriminatório.
né? De repente, alguém, não, vou parar esse curso, esse negócio de masculino no Ocidente, que porra é essa? Negócio é, sou feminista, vou fazer terapia no Japão, então, né, que vai me ajudar a ser mais feminina. Não é assim que funciona. Tudo está dentro da nossa psique. O ser humano tem o feminino interno, a mulher tem o masculino interno. No Ocidente, até agora, pelo menos, isso equivale a um equilíbrio projetivo. E, felizmente, meu cliente está ouvindo a esposa, literalmente. Ele não tem essa compreensão que eu estou tentando de passar, mas ele tem uma disposição. E ele começou a dizer, ela tem me dado sugestões que eu falo, nossa, agora mesmo eles trocaram de carros, e foi ela que administrou tudo. Ele falou, caramba, não esperava isso. Eu falei, não esperava mesmo. Mesmo que ela seja a sócia dele, era sócia no papel. Agora ela está virando sócia na ação, na decisão. E como eu já falei para vocês, ela está inflada, né? Agora ele disse que ela está inflada, ela se acha a próspera na empresa, a que sabe o caminho da empresa. Eu falei, tá bom, tá tudo certo. É só deixar seguir em frente, que dá tudo certo. Bom, então, se a religião ocidental, tudo para dizer isso, né? Se a religião ocidental ela é um centro de cura para soluções, não só de intervenção externa, mas para projetar a matéria de tal maneira que ela contenha em si os potenciais projetados do seu Criador. Então, o que eu vou enxergando na dinâmica é um progresso de utilizar as ferramentas, a matéria, né, que se representa no mundo externo como uma estrutura que oferece soluções melhores para nós, para a humanidade toda. É só ver que a física quântica, que eu reputo aí a ideia de ser a nova alquimia, ela nos ensina muitas coisas, praticamente, né? Ressonância, tomografia, tudo isso surge por conta da física quântica, por captação de emissão de onda no deslocamento eletrônico. Então, eu sei o que está acontecendo no organismo. E as novas tecnologias são ainda mais fantásticas, né? Agora já tem a tomografia 3D, que você vê a pessoa em rotação e fica olhando o corpo dela virando. O que antes era só em filme de ficção científica já existe. O Brasil tem, acho que 5 tomografias dessas, máquinas de tomografia 3D, onde você calcula a distância que você tem que usar um raio laser ou usar uma intervenção cirúrgica naquele ponto, calculado por computador daqui a pouco. Preciso, o computador vai lá e vai resolver o problema enxergando o XYZ, onde está o problema. Está ali o XYZ. A tomografia e a ressonância ainda é biplano. Mas essa não, essas novas são... Isso porque o ser humano vai estudando a si mesmo como um projeto, de alguma maneira, que visa entender como ele melhora a si mesmo para recepcionar a informação do mundo de tal maneira que eu dê um retorno para aquilo que eu percebo como informação desse mundo diferente do que se dava antes. Então, indo lá para o Oriente, né, qual é o centro de cura do oriental? Seria, então, o inverso. Quanto mais para dentro eu vou, mais eu tenho que manifestar no externo, que seria a cura,
uma técnica que reflita o interno. Aqui nós temos o externo, e o introvertido traz uma informação para o externo, né, do inconsciente, mediante os enunciados do externo. Como eu faço para resolver o problema, sei lá, do desodorante, né? O cliente achou um desodorizador de odores animais. Então você faz um sprayzinho, né? O xixi do gato não tem mais. É basicamente para xixi de gato. Você spray, você usa um spray e o xixi do gato sobe o cheiro completamente. E some mesmo, porque como é um aerosol químico, né, ele desmonta as estruturas, né, moleculares do cheiro. Então não tem mesmo o cheiro. Não é que ele engana o seu nariz dizendo que não é o cheiro, ele desmonta mesmo. Você não sente cheiro, para a alegria de muita gente que tem muito gato em casa e que não tem uma higiene correta. É impossível você entrar num lugar com isso, né? Então, essa é uma solução extrovertida para um problema que resolve, né, a vida social de quem tem muito gato, entre outras coisas. Entre outras coisas. Ô, Marcos, Né? Oi, Edu. então a gente não pode dizer que o ocidental, o ocidente, ele é a evolução do oriental. Porque antes tudo era oriental, o pensamento era oriental, essa informação infantil era oriental. Quando a gente passa a cientificar tudo, a gente passa de uma informação infantil primitiva para o outro extremo, para uma informação mais objetiva, por exemplo, em nível quântico, e encontramos soluções que são muito mais eficientes para o próprio oriental. Não tem dúvida, não tem dúvida, Edu. É o que nós vemos hoje, né? O Oriente é sempre defasado em relação ao Ocidente em termos de tecnologia, até hoje. Mas para o Ocidente chegar nisso, quem ficou compensatoriamente no mundo mais mítico, né, mais metafísico, foi o oriental. Ele sacrificou. Então, a cura dele, quer dizer, as soluções que ele trouxe e que chegam no Ocidente nos últimos 100 anos, mais ou menos, 100 e poucos anos, é a acupuntura, por exemplo. O Jung gosta do I Ching, ele diz que o I Ching é uma profunda reflexão. Veja, vamos supor que você tenha o Yin e Yang e que no Ocidente, né, o Yang serve extrovertidamente para o mundo, mas o Yin também. Então, todo o sistema tem o Yang para fora e o Yin para dentro. No Oriente é o inverso. É o Yang que não deixa o indivíduo cair no inconsciente a ponto de perturbar e não reconhecer mais um ser em si. Se ele conversar muito com árvores, plantas e o vento, ele sumiu. Ele não é mais quem está ouvindo, ele é tudo. Então, o Ocidente, acontece a mesma coisa com ele, se ele pensa na ideia de que a resposta é completamente objetiva na outra ponta. Isso. A cura tá, ele vai ter que, ainda que seja decifrados enigmas do universo, ele ainda vai ter que encontrar um simbolismo oriental nisso, para fazer sentido. Exatamente, Edu, exatamente. Porque senão ele vai achar... Veja, olha que interessante seguindo isso. Você pegou muito bem. Então, nenhum dos dois agora podem dar um passo a mais, nem para fundo, nem para cima, nem para extroversão, nem para introversão.
Estamos numa faixa que eu sempre digo ali do Odisseu, em que o Odisseu fica entre o céu e a terra, na hora da caverna em que Sila e Caríbides atacam o barco dele por baixo e por cima. Significa que eu não posso nem ceder ao mundo externo e nem ceder ao mundo interno. Se um deles me toma, ele me toma enlouquecidamente. Eu vou enlouquecer. Eu perco, né, eu perco o sistema, eu perco a razão de fazer. O fio da navalha é onde a humanidade toda está chegando. Ela vai chegar no fio da navalha. Ela nem pode produzir uma tecnologia que destrua o planeta e nem uma religião que retire os indivíduos da coparticipação. É só você ver do que esse é um fenômeno que vem se desenvolvendo no planeta. Se nós, eu gosto de usar a Torre de Babel, né? A Torre de Babel é todo mundo queria chegar no céu, ou seja, todo mundo queria encontrar um Deus em si. E Deus diz, cada um fala uma língua e cada um vai para um lugar da terra. De modo que o ser humano precisava primeiro fazer a sua missão, que é conhecer a terra. É uma metáfora, né? O ser humano não podia simplesmente se irmanar na direção de Deus sem antes descobrir quem é o indivíduo. Para mim, essa é a metáfora. Então, quando cada gota souber quem ela não precisa se somar às outras na direção de Deus. Ela se torna parte de Deus. E é o que eu entendo que o Jung sugere que Deus está encarnando. Não é Deus encarnando como se nós fôssemos ver Deus numa luz resplandecente no céu. Não, é um sentimento, é um equilíbrio interno que registra que eu e o outro somos um só. E você vê esse sintoma acontecendo. Eu tenho alguns clientes que trabalham em multinacionais, em alguns cargos respeitáveis, questionando a linha de conduta da empresa. Eles acham que a empresa, você vê esses movimentos hoje, a empresa exaure demais o indivíduo, seca demais o indivíduo, na promessa, não é, de que ele vai dar lucro. Não é diferente do sistema da Revolução Industrial, onde o industrial ou o latifundiário das Américas explorava o escravo até a morte. É como se esse escravo não tivesse nenhuma utilidade a não ser uma mão de obra descartável. Então, nessas projeções, hoje a gente começa a perceber, e um cliente que ele faz terapia até no chefe dele, o consultório dele ficou dentro da empresa, achando soluções para a empresa, né, que perturbam o sistema. Ele fala, como é que você pensou nessa saída? Ele disse, eu não pensei, a saída é que veio. Entende que para o Ocidente, se ele acessa esse centro de cura com essa consciência, única condição, por exemplo, para você resolver problemas daqui a pouco. Usando uma outra metáfora, Edu, veja, para você produzir um bom cientista, um bom médico, um bom atleta, você precisa, até no meu curso aqui, que melhorou muito
a turma de vocês melhorou muito a estatística. É uma turma que teve uns 60 alunos no todo, mas que ainda tem 20. A outra turma que vem depois teve 137 alunos. E também tem uns 20 e pouco agora. Então, a gente vê que, para peneirar na sua turma, eu precisei de menos pessoas para achar, para encontrar, né, pessoas com esse perfil. Mas a sociedade toda é assim. Ela funciona numa estatística em que, para você ter um campeão, você precisa ter um monte de gente que tentou e não chegou em lugar nenhum. Chegou numa expressão pífia. E para a natureza, isso não interessa para a evolução. Você não entende? Você gasta uma quantidade de energia para produzir gente, só para você espremer isso e produzir uma única peça eficiente. E eu entendo que a natureza sacou isso. O que ela precisa é aperfeiçoar para que os grupos sejam cada vez menores para ela produzir uma pessoa com grande potencial. Mas e o resto? Não, então, o resto precisa achar atividades próprias. Só com a diversificação enorme de atividades é que você peneira melhor a qualidade. Senão, não tem sentido eu defender uma ideia de um curso, por exemplo, universitário, sem prova, sem diploma. As pessoas procuram um curso universitário, no Brasil principalmente, porque aumenta o salário. Tem nego que faz um curso qualquer aí. A sociedade é tão, né, tão perversa que faz curso de 2 anos só para a pessoa ter um diploma de nível superior. E a pessoa nunca vai usar aquele conhecimento. Ela só tem um diploma e ganha R$1.000 a mais de salário. Mas isso faz com que... E por que eles fazem isso, né? Porque a universidade cobra, simplesmente por isso. É um sistema todo engedrado para continuar dando lucro. As empresas sugerem que precisam de gente de nível superior, as faculdades fazem um curso de meia boca para 1/4 de boca, e todo mundo continua escravo do sistema. O único jeito de você ter uma faculdade automórfica é quando essa peneira, né? Quando essa pirâmide diminuir. Aí você tem um conhecimento que vai ser buscado por automórficos, pessoas que querem aprender aquilo. É o que eu defendo no meu curso. Aqueles que querem, que sentem que isso é a alma deles, que sentem que encaixou, eu quero fazer isso me deixa feliz. Então, esse é o propósito. E eu acho que isso vai acontecer num futuro não tão distante, não. Dá para entender que no Ocidente eu preciso melhorar, nos dois lados eu preciso melhorar o observador, aquele que age. Então, o Ocidente não tem mais esse apelo, né, que para mim é instintivo de poder. Não é apesar do Jung não colocar desse jeito, né, ele coloca que a subjetividade são coisas do Jung que eu não entendo. Ou eu tenho uma lógica diferente, ou não entendi o que ele quer dizer mesmo. Porque ele sugere que a subjetividade ela é espontânea, mas ela não é organizada, ela não está lógica. Mas isso nega todo o sistema, se ele pensar desse jeito de um lado. Porque se o sistema é uma projeção do interior, e se a pessoa que projeta a si mesma no exterior tem uma obrigação
de lidar com aquilo que projeta, de maneira a aperfeiçoar aquilo que projeta, com o aperfeiçoamento do quê? Da sua consciência, percebe? Veja, se todo mundo obedece, vamos andar a 50 quilômetros por hora, primeiro que se todo mundo obedecesse que precisa andar a 50 quilômetros por hora, não teria lei. Se você me entende. Então, nós temos aí um paradoxo. E por que, então, uma lei que não existiria levaria as pessoas a andar a 50 quilômetros por hora? Né? Porque elas têm uma consciência de equilíbrio. Então, eu não preciso da lei para isso. Neumann coloca isso no Psicologia Profunda e Nova Ética, que eu sei que alguns compraram aí. Na nova ética, você não tem a necessidade de ter um superego castrador, porque você não tem um id invasivo, né, inundador. E para que isso aconteça dos dois lados do mundo, é preciso que a humanidade tenha atingido na consciência uma disposição para não só não afundar muito no inconsciente, no Oriente, e não investir na matéria no Ocidente. É como se eu tirasse as gratificações prometidas. O que deseja um faquir, o que deseja um mestre budista, né? A suprema iluminação, né? Encontrar a iluminação. Mas não pode, porque isso seria uma promessa de existência, como nós vamos estudar, que não cabe ao ser humano. Ele perderia o estado, né, de compromisso com a humanidade. Tanto que vocês vão ver, eu estou usando as reflexões que o Jung coloca no primeiro bloco dele, chama-se Comentário Psicológico sobre o Livro Tibetano da Grande Libertação e comentário do Bardo Todol. Então, nós vamos iniciar né, com o budismo tibetano. E vocês vão ver que o budismo tibetano prega algumas coisas da mesma maneira que o ser humano prega uma ideia de ter trilionários, como o Elon Musk. Quer dizer, um ser humano que tem, como Bill Gates, Elon Musk, tanto dinheiro na mão, é uma reflexão sobre que poder a humanidade tem que fica concentrado na mão de um faraó. Para mim, equilibra a ideia de uma iluminação no Oriente que levaria o ser humano a não querer viver. Eu já sou a luz. E nenhuma coisa nem outra vai acontecer. Então, a ideia é puxar os dois para o centro. Chegamos, talvez, nesse momento do ego, a um limite de conscientização possível. Até aqui, tudo bem. Acima disso, não dá. Se no futuro a humanidade vai levantar ferramentas para redistribuir o sistema, o que é possível, né? Ele faz um movimento contrário, aí isso está na história do futuro. Eu não tenho certeza sobre essas coisas. E aí, pessoal, olhando para isso, Edu, você tem razão. O Oriente age como uma criança. Então, por um lado, no Ocidente, ele perde gravemente o contato humano, o meu inimigo está fora de mim, não dentro, perde gravemente esse contato humano. Por outro, no Oriente, essa conversa com o vento, com a montanha,
impede que o oriental tenha uma ideia de si mais apurada. Ele é uma criança que conversa com a sua imaginação. E se você pegar tecnicamente, porque existem essas pessoas, aquele que fica no seu mundo imaginário, não importa a idade, é uma criança. É num estado infantil mesmo. Então, a contribuição de quem fica no imaginário é pífia, né? Porque ele só fica brincando com as coisas. Nada vai sair dali potente. Quanto mais a mãe domina o indivíduo, eu tenho alguns clientes que eu estou discutindo muito, um cliente foi bem legal, né? Que eu falei para ele, olha, ele tem uma empresa, e empresa como esse outro, né? Não está saindo do lugar direito, uma boa empresa. E eu falei para ele, é complicado isso. Você sabe que seu mundo imaginativo é maior do que a sua capacidade de realizar. Então, sabendo disso, né, cabe a você enunciar como eu diminuo o meu estado infantil. Porque senão as suas ideias elas vão ficar pipocando. Ah, eu quero fazer isso. Um outro cliente, ele quer instalar teto solar, quer montar um restaurante, quer construir um prédio de 12 andares. Eu falo, tá, então, planta sorvete, vai fazer alguma coisa, tudo imaginação, você não vai funcionar isso. Uma ideia se impõe sobre a outra. Eu falei, semana passada você estava investindo em aprender a como fazer e vender teto solar, implantação de fotovoltaica, e agora você volta e quer abrir um restaurante porque o terreno na frente da casa que você tem é grande, cabe ali um restaurante. Veja, as ideias pulam uma para cá e o ego fica tomando tapa na orelha o dia todo. E ele é assim, eu falo, você não é preguiçoso, você só é muito imaginativo. Não dá tempo de você criar uma coisa, investir nela e levá-la até o fim. Uma outra ideia mirabolante já te leva para o outro lugar. Uma pessoa assim, na história, eu falei para o primeiro, na história você é uma criança mimada. A sua mãe não te deu de comer, você não se alimentou o suficiente, e aí ficou no seu mundo imaginário, amparado pelo inconsciente. E aí ele diz assim, porque ele fala assim, nossa, mas como é que você sabe disso? Eu falei, não, não é que eu sei, é assim que funciona. E aí minha mãe mesmo não me deu de comer. Ela sangrava no seio e eu reclamava, disse que eu chorava o tempo todo, até que eu tive que usar mamadeira precoce. Eu falei, então, é assim que funciona. É uma metáfora. A criança se alimenta da fantasia. E o outro lado, não, a mãe dá de comer e ele precisa de comida, ele precisa de coisa substancial. Aí ele vai estocando dinheiro, preciso comer, preciso comer. Tem um medo de ficar sem comida muito grande. Veja, é a mesma coisa. É só ver que a gastronomia ocidental é diferente da gastronomia oriental, né? Tanto no volume quanto na sugestão, na ideia. Veja, pessoal, eu gostaria que vocês entendessem, afinal, né, o que eu estou defendendo aqui como um sistema compensatório tanto na psique quanto na cura das exigências de cada lado.
Agora há pouco eu estava dizendo que o sistema ocidental ele é masculino. Todas as exigências partem de uma projeção, onde no mundo ocidental é proeminente o falo. É só vocês olharem que isso é uma condição, até nas perversões sexuais, até nos fetiches, o falo é um grande elemento. Tudo sugere um crescimento para cima, para o falo. E o homem, aí sim, de testículos no Ocidente, é exaltado. No Oriente, não. Eu vou mostrar nos contos de fadas como o conto de fada ocidental, a princesa ela fica numa situação passiva, e o homem é o provedor que luta e desembainha as espadas e vence o dragão da sua dependência. Não porque ele é um homem de testículo em si, porque ele é representante do aspecto masculino. Veja, claro que Game of Thrones, a história não ia deixar a Daenerys ser, né, a líder da região. Ela tinha que ser uma louca. E aí põe lá como é que era o nome dele? O Corvo, né? O rapazinho, já me esqueci, já ficou no passado. E vocês vão ver que os contos orientais, a protagonista, quem manda na trama é a mulher. É ela que determina, é ela que vai dirigindo a trama. Vocês vão ver que eu vou contar a mãe chinesa que tinha 3 filhos, a mulher que comia demais, e o homem, então, fica sempre... E é bem interessante, no Ocidente, vocês vão ver que os contos terminam com eles casaram e foram felizes para sempre. Depois que, claro, o príncipe venceu o torneio, venceu o dragão. E no Oriente, não. Nunca termina bem. Né? Porque as pessoas precisam se resignar em não pretender o poder. Então, é sempre a sabedoria que vence. É sempre uma moral da história, tá vendo? Cuidado com as suas ambições. Então, senão você vai se lascar. Eu vou mostrar em todos eles que é a mulher que é a protagonista e os homens, então, são aqueles que são colocados em segundo plano. Porque o feminino do inconsciente é que vai pedir valores ético-morais que impedem que eles cresçam, que eles tenham ambições, que sugerem que eles sempre fiquem de uma maneira obediente. Então, o masculino é obediente no Oriente, o feminino é obediente no Ocidente. E esse sistema vem mudando com o tempo, tanto aqui quanto lá. São todos sintomas de uma mudança em andamento, pessoal. Deu para entender? Ninguém fez pergunta hoje, está todo mundo quietinho. Eu só tentei mostrar o sistema de equilíbrio. Vamos estudar, então, né, o budismo tibetano e ver como é que eles vão sugerindo isso. Né? Como é que eles vão enfatizar que a vida é para dentro, enquanto que o Ocidente enfatiza que a vida é para fora. E aí nós vamos discutir um pouco sobre a relatividade da matéria. Eu não estou falando isso aqui
posição mais favorável ao Oriente. Não, ao contrário, né? O mundo da imaginação é legal, mas a humanidade precisa de uma preparação para para as próximas disposições. E eu assisto isso nos meus clientes todos. Eles se preparam para receber uma incumbência maior do que aquela que existia, conscientemente. E aí a gente estuda alguns casos para aferirmos, né, como isso se dá. Então, pessoal, assistam de novo Silêncio, né, nesse embate que eu estou sugerindo, né? E os personagens, né, você vai ver que o Liam Neeson vai sugerir isso, como ele aprendeu com os japoneses e como ele ensinou os japoneses. Como ele fez isso, o que ele aprendeu, o que ele ensinou, está bem dentro do que nós discutimos hoje. Quer dizer, do que eu falei hoje. Então, iniciamos um processo. Pessoal, ó, Carol, finalmente, sempre no final, né, Carol? Você adora Bom, professor. as luzes da ribalta. Quando as cortinas se fecham. Tá bom, qual é a pergunta, Carol? Não, acho que não tem muitas perguntas, não. Acho que é mais um querer conhecer um pouco mais do Oriente. Eu fiquei com algumas dúvidas, por exemplo, sobre a religião. Você falou que vai falar sobre o budismo, né? Mas tem os hindus, né? Que tem aquela separação por castas. Sim. E eu acho que isso parece que não é tão oriental, né? É muito. Você não vê uma coletividade nisso, né? Você vê uma segmentação. Eu não vejo. Mas tem uma obediência. As castas não se misturam, elas ficam ordenadas. Tá. Aquele que nasce para governar, nasce para governar. Aí vocês vão dizer, então ele leva vantagem? Não, você vai ver algumas histórias, né, inclusive dos deuses hindus, em que o próprio Deus, os hindus dizem, nem o Deus escapa do seu destino. Nem os deuses podem desobedecer os deuses. Isso não acontece no Ocidente. Então, é um sistema muito educativo, né, que vem mudando lentamente. Mas, se não olhar no aspecto compensatório da psique, né, se relativizar a matéria, e se não entender a natureza do espírito, né, o Ocidente, o Oriente, ele é uma criança em imaginação. Mas como eu acho que toda criança, quanto mais imaginativa ela for, claro, na sua tipologia, uma criança introvertida ela é sempre mais criativa na infância. Então, é certo que ela está preparada para uma manifestação tardia lá na frente. E quanto menos você exigir que ela respeite o sistema externo, mais ela naturalmente vai chegar numa expressão transformadora. Então, se nós pensarmos que no planeta o aspecto mais infantil do Oriente ele é o aspecto de um ineditismo criativo, diríamos que ele é tardio na sua expressão madura. E se o sistema, então, é um Ouroboros, né? Então, são eles que vão criar as novas condições de vida. Enquanto que o Ocidente vai enveredar por um aprofundamento.
que é o que eu estou propondo aqui, que nós vamos sacrificar no Ocidente, no bom sentido, né, uma disposição consumista para investigarmos a nossa própria personalidade. Isso vai fazer com que o sistema empate. Para o Jung, isso é equivalente também nesse equilíbrio no Ocidente e no Oriente, entre homem e mulher, entre aquele que era o dono do saber e o que não era. Tudo começa a se equilibrar, todo mundo começa a participar. E aí, possivelmente, as castas da Índia também vão desaparecendo. Não esquecer que nos contos de fadas, né, eles mostram, não é que o feminino, a mulher manda nos contos de fadas, mas ela é representante, se não olhar assim, não vamos entender. Ela é representante, manifesto do inconsciente, como nutridor. É como se o inconsciente dissesse, fica tranquilo que comer você vai. É só me obedecer. Então, é nesse sentido. Se não olhar assim, os contos, os japoneses têm poucos aspectos sombrios. Pelo menos eu estou estudando isso recentemente. Não vejo muitos personagens sombrios. Mas os que são sombrios, eles são em todo lugar. Em todas as ilhas, né? Nos contos chineses, vocês vão ver que o conto ele é protagonizado por animais. Exatamente porque são os aspectos quitônicos da psique. Eles têm lá o deus macaco, o deus serpente. Muito bem, pessoal. Velos Ei, em 15 iniciamos o processo oriental na direção de compreender isso tudo. Um beijo a todos, bom final de semana. Pessoal, Beijo, Marcos. Pessoal, Beijo. todo mundo está no grupo? O grupo novo, a minha ideia no grupo novo é colocar as pessoas em contato com as novas atividades que eu estou querendo gestar, além de serem convidados sistematicamente para outras atividades online. Então, eu coloquei lá um vídeo, um texto, um poema, que vem da sessão de um cliente que me permitiu por isso. Tão precioso é a maneira como ele tem montado simbolicamente o percurso dele. Então, eu vou analisar isso possivelmente numa live com as pessoas do grupo. Legal, Marcos. E qual é o nome do grupo? O grupo não tem um nome, são encontros de estudos da Humanai mesmo. Eu não pus você lá ainda, Lorena? Eu vou pôr. Acho que não. Acho que não, vou pôr você lá. Não, são ex-alunos, alunos, ex-alunos, todos catalogados. Não são todos, né? Porque, por enquanto, eu só fiz no WhatsApp. Quando eu fizer isso no Face e no Insta, aí vão ter mais. Mas a ideia sendo bem direto, né? Eu recebo muita indicação. Olha, você faz grupo, você faz supervisão. E eu passei esses anos, né, não só de pandemia, lotada, minha agenda não cabia nada. Como eu estou remodelando, então eu fiz um grupo, muitas daquelas pessoas não foram meus alunos, nem me conhecem pessoalmente. Mas eu também coloquei todo mundo ali, para elas começarem a entrar em contato com todos vocês. Os bem-humorados, os intelectuais, os curiosos. Boa, valeu. Tá bom? Valeu. Vejo vocês em breve.